Olá, galerinha, tudo bem? Prof. Rosânia. Estou aqui para a gente fazer a correção das atividades da página 149 e 150, no qual os exercícios tratam sobre os ângulos opostos pelo vértice e também dos ângulos formados por paralelas e cortados por uma transversal, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício nos diz o seguinte: calcule o valor de x e a medida dos ângulos em destaque em cada item, sabendo que os ângulos são opostos pelo vértice. Então, qual que é a principal informação que o exercício nos traz aqui, gente? Que esses ângulos, todos eles, são opostos pelo vértice. E isso nos leva às propriedades dos OPVs. O que diz um ângulo OPV? O ângulo oposto pelo vértice, eles são o quê? Congruentes. Então, isso aqui, ó, é o que vai fazer com que a gente resolva todos esses exercícios aqui de forma simples e prática, tá? Então, aqui na letra A, o ângulo 3x menos 5 é oposto pelo vértice do ângulo 2x mais 20. Então, a gente pode afirmar que o de baixo é igual ao de cima. Então, vamos colocar lá que 3x menos 5 é igual a 2x mais 20, certo? E aqui, como que faz, gente? Nós conseguimos o quê? Uma equaçãozinha de primeiro grau, certo? Que vocês já aprenderam a fazer a resolução. Simples, né? Então, como que a gente faz? Qual que é o sentido da equação de primeiro grau? A gente tem que determinar o valor do x. Então, para isso, nós temos que isolar essa letra ou no primeiro membro ou no segundo membro, tá? Então, trocando de membro os elementos de forma a deixar sempre no mesmo membro os números, né? Ou os algarismos que têm mesma característica. Então, a gente sempre fala lá, né? Número com número, letra com letra. Então, vamos levar o 2x para o primeiro membro e vamos trazer para o segundo membro o 5, ok? Então, vamos repetir o que já tem lá no primeiro membro, 3x. Esse 2x, gente, está no primeiro membro somando, fazendo a operação de adição, porque ele é positivo. Então, quando eu troco ele, inverto ele de membro, o que eu tenho que fazer? Ele tem que vir para o lado de cá fazendo a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Então, vai vir para nós menos 2x, igual... O 20 já está no segundo membro, certo? E nós vamos trazer agora o 5. O 5 no primeiro membro, ele está subtraindo. Então, ele vai vir para o segundo membro fazendo o quê? Adição. Então, vai ser mais 5 graus. Então, agora, vamos reduzir os termos semelhantes. 3x menos 2x sobra para nós x, igual 20 graus mais 5 graus, 25 graus. Então, na letra A, o x vale 25 graus. Mas o exercício também nos pede para calcular o valor do ângulo. Então, você vai escolher qualquer um dos das duas expressões que estão aqui no ângulo, substituir e você vai descobrir o valor de cada ângulo, ok? Então, vamos pegar a mais simples, que é 2x mais 20. Parece ser mais simples, né, gente? Mas é a mesma coisa. 2x mais 20. Então, quanto que vale o x? O x vale 25. Então, nós vamos ter lá 2 vezes o 25 mais o 20, que já está na expressão, ok? Quanto que vai dar isso, gente? 2 vezes 25, 50. 50 mais 20. Então, o valor desses ângulos, né, desses dois aqui que são APVs, é 70 graus. E assim a gente resolveu a letra A, ok? Vou identificar aqui porque vai ficar meio apertadinho. Deixa eu passar um risco aqui para a gente separar. Isso. E agora a gente vai resolver a letra B. O que diz na letra B? 5x menos 10 é um ângulo, ele é oposto pelo vértice de 2x mais 5. Então, vamos montar a nossa equação aqui. Então, 2x mais 5 é igual a 5x menos 10, ok?
E agora, como a gente faz para resolver? Da mesma forma, letra para um lado, número para o outro. Pessoal, como aqui eu deixei o 5x no segundo membro, então o que eu vou fazer? Eu vou levar esse 2x para o segundo membro. Por quê? Para que eu não fique com um x negativo e depois no final eu tenha que fazer a multiplicação por menos 1. Às vezes, você pode esquecer de fazer essa multiplicação, né? E como a gente não quer valor de x negativo, então a gente pode trabalhar dessa forma, tá? Organizar a equação de uma forma que facilite o nosso trabalho. A mesma coisa que nós vamos fazer, nós vamos trazer o 10 para o primeiro membro, para juntar aqui com o 5, ok? Então, vamos lá. O 5 já está no primeiro membro, a gente vai reescrever ele. O 10 está no segundo membro fazendo subtração. Então, ele vem para o primeiro membro fazendo uma adição. Ok. Igual. O 5x já está no segundo membro. Então, vamos já reescrever ele. E o 2x vai para o segundo membro. Ele está adicionando aqui, então ele vem para o lado, para o segundo membro, subtraindo. Ok? E agora a gente só vai fazer o quê? A junção dos termos semelhantes. Então, 5 mais 10, 15. 5x menos 2x, 3x. Detalhe, gente, a gente quer 3x? Não. A gente quer saber o valor de um único x. E como eu tenho 3, para descobrir um, o que eu faço? O 3 está multiplicando o x, ele passa para o outro membro, dividindo, fazendo a operação inversa, tá? Então, nós vamos ter aqui no primeiro membro 15 dividido por 3, que vai dar o valor de x. Logo, x é igual a quantos graus? 15 dividido por 3, gente? 5 graus, ok? Determinado o valor de x, agora a gente vai descobrir o valor do ângulo, pegando qualquer uma das duas equações ali, né? Das duas sentenças. Então, vamos pegar lá, 2x mais 5 vai ser igual a 2 vezes o 5 mais 5, certo? Que é a equaçãozinha que a gente está substituindo. Então, 2 vezes 5, quanto é, gente? 10, né? 10 mais 5, qual vai ser o resultado do nosso ângulo? Dos ângulos ali? 15 graus. Então, a medida de cada um desses dois ângulos é 15 graus. Tá vendo como é bem simples, gente? Não tem muito, assim, não tem conhecimentos diferentes do que vocês já aprenderam, né? Na verdade, é só saber aplicar a regra da questão ali do OPVs, que eles são congruentes, e aí é simples a resolução. Agora que nós temos outros ângulos que são opostos pelo vértice. Então, nós temos o 3x menos 30 e o 2/3 de x mais 5 graus. Então, vamos lá. A letra C aqui. Então, 3x menos 30 é igual a 2/3 de x mais 5. Nossa, prof, e agora apareceu um denominador aí, uma fração. Como que eu faço? Gente, um jeito prático que pode ser usado é reduzir toda essa equação ao mesmo denominador, tá? E para isso a gente faz o quê? A gente calcula o MMC, né? De quem? Dos denominadores. Aqui tem um, aqui também é um, aqui também é um. Quando você calcula o denominador comum a toda uma equação, você pode cortar ele, tá? Devido a essa igualdade aqui. Então, a gente pode eliminar o denominador e trabalhar só com os numeradores das equações que a gente vai, das frações que a gente vai conseguir aqui na linha de baixo, tá? Então, vamos lá. Então, quem é o mínimo de 3 e 1? Mínimo múltiplo, gente. O menor múltiplo comum de 3 e 1 é o 3, certo? Então, vamos reduzir todos aqui, colocar o 3, para a gente calcular as frações equivalentes, ok? Então, vamos lá. Opa, deixa eu reescrever esse 3 aqui que ficou feio. Então, vamos lá. 3 dividido por 1, 3 vezes 3x, 9x. 3 dividido por 1, 3 vezes 30, 90.
3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2x, 2x. 3 dividido por 1, 3. Vezes 5, 15. Aqui, ó, que a prof falou para vocês. Então, toda a equação está reduzida ao mesmo denominador. Então, a gente pode fazer o quê? Cancelar esses 3, por quê? Porque esses valores, gente, passariam para o outro lado multiplicando e depois, no final, nós íamos ter que acabar dividindo essa equação por 3 de novo. Então, se eu já retirar esses 3 aqui das frações equivalentes, eu vou ter um trabalho a menos para resolver a equação, tá? Então, agora a gente já tem a nossa equação, 9x menos 90 igual a 2x mais 15, nossa fração equivalente. E agora é só resolver normal. Letra para um lado, número para o outro, certo? Então, nós vamos ter lá, já vou trazer, tá? 9x, vamos trazer o 2x para cá, ele está somando lá, ele vem para cá, subtraindo. Igual, o 15 já está no segundo membro, vamos deixar ele lá positivo, da forma que ele está. E o 90, ele está negativo no primeiro membro, então ele vai para lá adicionando. Fala negativo, né? Ele está subtraindo, ele vai para lá adicionando, mais 90, certo? Agora, resolver. 9x menos 2x, 7x. Igual a 90 mais 15, 105. Agora, a gente quer 7x, gente? Não, a gente quer um único x. Então, a gente vai fazer 105 dividido por 7. Vamos fazer aqui. Então, x vai ser quanto? Vamos fazer a nossa divisão aqui. 105 dividido por 7. Já vamos aproveitar para quem tem dúvida relembrar, né? Então, aqui, dá uma vez, vai sobrar de 10 para 7, sobra 3, abaixo o 5, dá 35, que dá por 7, 5 e que dá 0, ok? Então, quer dizer que 105 dividido por 7 é 15. Então, já descobrimos o valor do nosso x ali, 15 graus, ok? Então, essa é uma parte da resposta. Agora, nós temos que descobrir o valor dos ângulos, certo? Então, vamos pegar a de baixo aqui, ó, que não tem fração, que fica mais fácil para quem não gosta de fazer uma divisãozinha extra. Então, vamos lá. 3x menos 30. Então, vamos ver quanto que vai dar. 3 vezes 15 menos 30. 3 vezes 15 é 45, certo? 45 menos 30. Quanto que é 45 menos 30, gente? 45 menos 30 é 15. Então, esse ângulo ali, eles medem quanto? 15 graus. Ok? Então, já fizemos o nosso primeiro exercício. Simples, né? Nada de complicado. Vocês viram que sabendo a regrinha dos OPVs fica tudo fácil, certo? Aí é só uma questão de aplicar conceitos que vocês já conhecem. Vamos pegar o nosso segundo exercício aqui. O exercício número 2 diz o seguinte. Observe como o Frederico demonstrou que os ângulos opostos pelos vértices A e B têm mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, ali, olha a explicação deles. Os ângulos B e C são suplementares, ou seja, a medida de B mais C é igual a 180, assim como os ângulos A e C também são suplementares, certo? Dessa maneira, nós obtemos a seguinte equação. Medida de B mais a medida de C é igual à medida de A mais a medida de D. Logo, medida de B é igual à medida de A. Portanto, A e B são congruentes. Agora, de maneira análoga de Frederico, mostre que os ângulos C e D são congruentes, ok? Gente, a prof fez uma deduçãozinha bem parecida com essa lá na aula, né? Explicando para vocês por que eles eram congruentes, certo? Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma, tá? Então, nós vamos pegar ali, ó. Ele quer descobrir o C e o D. Então, nós podemos o quê? Eu vou fazer sem medida e tal, tá? Então, a gente pode afirmar que B mais D
é o quê? São suplementares, ou seja, são iguais, a soma deles é igual a 180 graus, certo? E nós também podemos afirmar que B mais C também é suplementar, ou seja, soma 180 graus, certo? Prof, eu não consigo ver isso. Olha aqui, gente, ó. Se eu fizer aqui, ó, que ângulo que eu tenho? Esquecendo essa parte de baixo aqui, ó. O B mais o C, 180. E aqui, ó, se eu esquecer essa parte de cima, se eu pegar aqui, ó, o B mais o D, também dá 180, tá? Esquecendo esse lado aqui, ó, da minha direita, certo? Se eu pegar só aqui para baixo, eu vejo que esses dois somam 180. Aqui a gente tem, isso aqui é uma afirmativa. Logo, o que a gente observa? Que B mais D é igual, vou até escrever aqui, ó, B mais D, certo? Deixa eu fazer aqui, é igual a B mais C. Concorda comigo? Né? Porque os dois são 180. Aí aqui a gente vai fazer o quê? Vamos considerar que o B a gente vai mudar ele de lado, tá? Vai isolar ele, certo? Então, B mais D menos, ó, o B tá mudando de membro, tá? Nós vamos isolar, desculpa, a prof falou o B, né? Nós vamos isolar o C. O B está mudando de membro para que a gente isole o C aqui no segundo membro. Então, se o B vai mudar de membro, ele vai mudar de operação. Ele está somando, ele vai para lá subtraindo. Menos B é igual a C, ok? E agora a gente vai reduzir os termos semelhantes. Então, mais B menos B dá quanto? 0. E sobrou para a gente o quê? Que D é igual a C. Ou seja, a medida de D, deixa eu fazer a medida de D é igual à medida de quem? De C. Exatamente como o nosso amigo Frederico comprovou ali na demonstração dele, tá? Então, a gente conclui que os ângulos opostos pelo vértice C e D são o quê? Congruentes, têm a mesma medida, certinho? Espero que vocês tenham conseguido fazer essa demonstração aí. Bem prática, né? Então, vamos agora para o nosso terceiro exercício, que diz o seguinte: em cada item, determine as medidas dos ângulos A, B e C, sabendo que R é paralelo a S. Esse símbolo aqui, ó, significa paralelo, tá? Paralelo. Então, retas paralelas. Vamos por aqui. Paralelismo, alguma coisa assim, ok? Então, gente, aqui no exercício A, nós temos que descobrir o A, o B e o C. Para isso, nós vamos usar aquelas classificações de ângulos que a gente fez em relação às paralelas cortadas por uma transversal, que são os ângulos alternos, os ângulos correspondentes e os ângulos colaterais. E quando possível, é claro que a gente também pode usar o quê, gente? A classificação de OPVs, certo? Lembrando o que são ângulos alternos? São ângulos que estão na mesma região, ou seja, interno ou externo em relação a paralelas, e em lados contrários em relação à transversal. Os ângulos correspondentes estão em regiões diferentes em relação às paralelas, porém do mesmo lado da transversal. E os ângulos colaterais, eles têm que estar na mesma região e no mesmo lado da transversal. Aí, cada um desses tipos tem as suas características próprias. Quando a prof for resolvendo aqui, a prof vai falando, ok? Então, vamos determinar os valores de A, B e C no primeiro exercício aqui. Então, gente, o valor de A nesse primeiro exercício, na letra A, tá bem fácil de resolver, ó. O A e o ângulo de 45 graus, eles são o quê, gente? Eles são são OPVs, certo? Ó, tem o mesmo vértice e um é formado pelo prolongamento do lado do outro. Então, se aqui embaixo é 45, o A é quanto?
45 graus, certo? Agora vamos para o B. O ângulo B. O ângulo B, em relação ao ângulo de 45 graus, ó, estão na mesma região interna em relação às paralelas. Um à direita e o outro à esquerda, né? E não são adjacentes. Isso nos leva a que classificação? O ângulo B, em relação ao ângulo de 45, eles são alternos internos. E os alternos, eles são o quê? Congruentes. Então, se aqui é 45, o B é quanto? 45 graus também, certo? Agora vamos lá. O C, o ângulo C e o ângulo de 45 graus estão como? Na mesma região, certo? Internas paralelas e do mesmo lado da transversal, à direita. Então, esses dois ângulos aqui, gente, eles são o quê? São suplementares, tá? A soma deles é igual a 180 graus, porque eles são ângulos colaterais. E os colaterais somam 180. Então, aqui a gente pode, até vou tirar o igual aqui, a gente pode afirmar que C mais 45 é igual a 180 graus. E assim a gente vai descobrir o valor de C. Então, C vai ser igual a 180 menos o 45. Então, C vai ser igual a 135 graus, ok? Então, descobrimos A, B e C. Viu que simples? Se você souber as regrinhas lá, né, as propriedades de cada tipo de ângulo, é super tranquilo para resolver, tá? Então, vamos lá na letra B agora. Aqui é a letra A. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês corrigirem depois. Então, gente, ó, em relação ao ângulo A e esse 130 aqui, olha que simples. Esses dois ângulos, eles são adjacentes suplementares. O que significa isso? Que eles somam 180 graus. Então, nós podemos afirmar aqui, ó, que A mais 130 é igual a 180, certo? Vocês estão vendo que a gente não usa única e exclusivamente as regras dos ângulos formados nas paralelas? A gente usa outros conceitos que a gente já trabalhou, tá? Vocês podem usar tranquilo, sem problema nenhum. Então, o nosso A é igual a 180 menos 130, certo? Então, qual que é o valor de A, gente? O ângulo A é igual a 50 graus. Descobrimos o valor de A, certo? Agora aqui, ó. O ângulo... Vamos descobrir o C primeiro. O ângulo C, em relação ao ângulo de 130 graus, eles são o quê? Ó? Estão em regiões diferentes, um interno e outro externo, só que do mesmo lado da transversal, certo? Esses dois ângulos, eles são o quê? Eles são correspondentes. E os ângulos correspondentes têm o quê? Uma característica comum. Eles são o quê? Congruentes. Logo, C é igual a 130 graus. Certo? Fácil, né? E aqui, ó, nós também poderíamos ter descoberto o B, gente. Como assim, prof? Se eu só tenho o C lá em cima. O B e o 130, aqui, ó, eles são o quê? Eles estão na mesma região, né, externas, paralelas, porém, um à direita e outro à esquerda, e não são adjacentes, né? Eles não têm lados em comuns. Então, esses dois ângulos aqui, eles são alternos externos. E os alternos, assim como os OPVs, porque o B também é OPV do C, eles são o quê? Congruentes. Então, o B também é igual a quantos graus? 130 graus. Viu que simples? Bem fácil, né? Agora vamos lá para o exercício para a letra C. Então, vamos lá. Vamos descobrir quem primeiro? O A, o B ou o C? Vamos descobrir o A aqui? Então, vamos lá. O A em relação à medida que a gente tem de 145 graus aqui, gente, é o quê? É a adjacente suplementar.
empatar, os dois somam 180. Então, quer dizer que A mais 145 é igual a 180 graus, certo? Então, A vai ser igual a 180 menos 145. A vai ser igual a 35 graus. Descobrimos A. Viu que simples? Agora vamos no B. Gente, o A em relação ao B, ó, mesma região, a região interna, um à direita e um à esquerda, né? Um acima e um abaixo da transversal. Então, e não são adjacentes, não tem lado em comum. Então, o ângulo A e o ângulo B, eles são o quê? A é igual a B. Então, quanto que mede o B, gente? 35 graus, porque eles são congruentes, tá? São alternos internos. E agora o C, em relação ao 145, gente, ó, também estão na mesma região, um acima da transversal e o outro abaixo, e não tem lado em comum. O B e o C, desculpe, o 145 também são o que? Ângulos alternos internos. Então, o C é igual a quantos graus, gente? 145 graus. Ok? Viu que exercício simples? Bem tranquilo, né? Só saber as regrinhas lá que não tem como errar. Vamos lá para o exercício número 4. O exercício 4 diz o seguinte: determine o valor de x em cada item, sabendo que R é paralelo a S, ok? As retas R e S são paralelas. Então, aqui, gente, nós vamos usar as propriedades dos ângulos formados por paralelas e transversal, certo? Então, ó, no primeiro caso, a letra A, o ângulo 3x menos 55 e o ângulo x mais 45, ó, estão na mesma região externa em relação às paralelas, um à direita e um à esquerda, sem ser adjacente, não tem lado em comum, isso quer dizer. Então, esses dois ângulos, eles são o quê? Alternos externos. E os alternos externos são congruentes, são iguais. Vamos resolver aqui do lado que fica melhor, certo? Então, a letra A. Então, nós podemos afirmar que 3x menos 55 é igual a x mais 45. E agora, para a gente resolver, equaçãozinha simples, igual a gente já veio resolvendo antes, letra para um lado, número para o outro. Então, 3x, o x está somando, vem para cá subtraindo, menos x é igual a 45, que já está no segundo membro, portanto, permanece do jeito que está. O 55 está subtraindo, vai para o segundo membro, adicionando, certo? Então, nós temos que 2x é igual a 100. Eu quero 2x, gente? Não. Então, x é igual a 100 dividido por 2. Logo, x é igual a 50 graus. Viu que prático? Bem simples, né? Agora vamos lá para a letra B. Primeiro de tudo, nós temos que descobrir que tipo de relação que tem entre os ângulos 150 e o x e 2x aqui. Gente, ó, regiões diferentes, porém do mesmo lado da transversal, tá? Um dentro e um fora, e não são adjacentes também, estão vendo? Então, nesse caso, esses dois ângulos, eles são classificados como ângulos correspondentes. E os correspondentes são congruentes, ou seja, 2x é igual a 150 graus. Eles são congruentes. Então, nós não queremos 2x, então x vai ser igual a 150 dividido por 2. Logo, x é igual a 75 graus. Tranquilo, né? Letra C. Vamos ver se a gente consegue fazer a letra C aqui.
Lá na letra C, a gente tem um ângulo de 85 graus e um ângulo de x mais 45. O que a gente tem a respeito desses ângulos aqui? Os dois estão na região interna em relação às paralelas, porém, um à minha esquerda e o outro à minha direita. E eles não são adjacentes, não tem lado comum, em comum aqui, ó. Por exemplo, ó, para ser adjacente, o x mais 45 tinha que continuar aqui, tá? Como ele não continua, tá vendo que estão, ó, um na parte de cima, outro na parte de baixo? Eles estão alternados em relação à posição. A gente diz que esses ângulos são alternos. E como está na região interna das paralelas, alternos internos. Qual a principal característica dos alternos? Eles são congruentes. Então, quer dizer que x mais 45 graus é igual a 85, certo, gente? Então, eu quero saber x mais 45? Não, eu quero x, né? Então, vamos isolar esse x. O 45 está adicionando no primeiro membro, ele vem para o segundo membro o quê? Subtraindo, certo? Logo, o nosso x é igual a quanto? 85 tira 45? 40 graus. Bem simples, né? Agora, o prof vai fazer a letra D do lado de cá, tá? Que sou espaçosa, você já me conhece. Então, a letra D. Vamos relacionar o que a gente tem ali na D, as características. Então, nós temos dois ângulos na região interna, certo? E do mesmo lado da transversal. Quando isso acontece, gente, esses ângulos são classificados como colaterais. Co vem de mesmo lado, mesma região, certo? E os colaterais, eles são suplementares, ok? Não são adjacentes, porque um não tem lado comum com o outro, mas eles são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Então, nós podemos fazer uma equação da seguinte maneira: x mais 90 mais x mais 40 é igual a 180 graus, ok? Certo? Então, agora vamos reduzir, tá? X mais x, 2x. 90 mais 40, 130. E agora, o que a gente vai fazer? Igual a 180. Vamos terminar de reescrever aqui nossa equação. Agora, a gente vai isolar. Letra para um lado, número para o outro. Então, 2x é igual a 180, né? 180 menos 130. Por que menos mesmo, gente? Porque o 130 está adicionando no primeiro membro, ok? 2x é igual a 180 menos 130, gente, 50 graus, ok? Como a gente não quer 2x, a gente vai fazer o quê? X é igual a 50 dividido por 2. X é igual a 25 graus, ok? E assim a gente termina a nossa correção. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelo grupo que vamos montar, né, do WhatsApp, para tirar a dúvida de vocês. Manda lá questionando, manda mensagem que a prof responde, resolve novamente o exercício, ok? Gente, um beijo. Espero que estejam todos bem, tá? Com suas famílias. Logo, logo vamos estar juntos novamente, se Deus abençoar, né? E fiquem todos com Deus e até a próxima aula, tá? Beijos!